Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marta Soares, advogada de família e mediadora de conflitos. E do meu lado, a minha amiga... Lilian Tescaroli, sou psicóloga, psicoterapeuta e trabalho com famílias. Juntas, nós ajudamos famílias a passarem pelas agruras do divórcio de forma mais leve. Aqui nesse podcast, a gente fala das agruras, mas fala principalmente das superações. O nosso objetivo é ajudar os casais a trilharem um novo caminho de convivência de forma pacífica, principalmente quando envolve filhos menores, os filhos do divórcio. E a gente faz isso através de um atendimento humanizado, com uma equipe multidisciplinar, onde a gente pode apoiar os casais no âmbito jurídico, com informações claras, precisas e seguras, através no âmbito psicológico e no âmbito de reorganização financeira. Vocês podem conhecer mais do nosso trabalho através das nossas redes sociais. @soumartasoares. @Lilian Tescaroli. Sejam bem-vindos. E hoje a gente está com o Léo Piamonte. Bem-vindo, Léo. E aí, Muito Marta, bem-vindo, Léo. Um prazer ter você aqui conosco. Muito delícia. bom. Curioso com esse papo aí. Opa, eu também. E olha, eu vou ler aqui a apresentação do Léo, porque eu não sei, eu tô até na dúvida se eu vou conseguir conversar com o Léo. Peraí que vocês vão ver, olha isso. Leonardo Piamonte é pai de 3, vou até reduzir um pouquinho, Léo. É pai de 3. Essa é a parte importante, o resto também. Essa é a parte mais importante. Isso. Posso falar os nomes das crias? Por favor. Tá. É o Pipe, o Pedro e o Gustavo. São filhos de 3 casamentos distintos. O Léo é psicólogo, tradutor, escritor, bordadeiro, amador. Essa, para mim, é a parte mais importante. Essa é a parte que tá sendo mais difícil na minha vida agora. Que pena. Deixa eu ver, já me perdi aqui. O pai. Filho de um pai abandonador, criado por uma mãe solo, focou sua carreira como psicólogo a entender a história, o presente e o futuro da paternidade na sociedade. Participou no documentário Silêncio dos Homens, foi especialista em paternidade do podcast Balaio de Pais, foi coautor dos livros Como se tornar pai e mãe e Psicologia Perinatal, que vocês estão vendo a imagem aqui dos livros do Léo. Embaixador do canal Toda a Família Tem, no YouTube, que tá lá, já acessei, achei maravilhoso. Deixou o like? Deixei, claro. Eu acho que eu me inscrevi. Não tenho 100% de certeza, porque eu dou uma voada, mas a intenção era essa, então eu acho que eu me inscrevi. Âncora do quadro E Agora José, no YouTube também. Escreveu colunas, opiniões, artigos e concedeu entrevistas para Mais Você, Bem Juntinhos da GNT, Jornal da Cultura e Jornal do SBT, Revista Crescer, Revista Pais e Filhos, Portal Lunetas, entre outros. Seu trabalho pode ser acompanhado na página do Instagram, @Leonardo_Piamonte. É um dos professores convidados para o curso O Despertar Paterno, da revista Pais e Filhos. Uau, Léo! Caramba, cara. Por onde a gente começa? Você que sabe, mas eu acho assim, pelo começo, pelos filhos, talvez. Não, olha só, a gente já combinou com o Léo que ele vai vir aqui mais de uma vez. Porque a gente precisa de uma gravação com o Léo só para falar do trabalho dele. Isso. Então, hoje, nós vamos falar desses casamentos, Tá bom. da sua experiência com os divórcios, dos seus filhos. Eu quero que você comece, então, lá pelo começo. Pelo primeiro casamento e pelo primeiro filho. Tá, eu achei que quando você ia falar do começo, eu achei que ia falar do meu pai e da minha mãe, que é talvez minha primeira experiência de divórcio, né? De uma perspectiva diferente. Pode Boa, começar. pode a ser. perspectiva do Pode filho, ser. né? Sim. Sim.
que é uma das perspectivas que talvez a gente tende a ter menos visibilidade, talvez, né? Sim. Como é que está essa criança, como é que está esse filho ali. E eu acho que tem sido um exercício, assim, quando eu penso nos meus pais, tem sido um exercício de entender coisas que talvez foram contadas como verdades, aceitas como verdades, digamos, da minha história, mas que hoje, talvez olhando assim como um adulto, pai também de outras pessoas, você começa a questionar se foi isso mesmo que você ouviu. Então é isso, eu, como a Marta falou, os meus pais se separaram, em algum momento eu tinha uns, sabe, talvez uns 6, 7 anos, pequeno, né? E continuei vendo meu pai até os 11 anos, mais ou menos. É uma dinâmica que sempre me chamou a atenção, porque eu fiquei com ele, digamos, a guarda ficou com ele. E eu deixei de ver a minha mãe durante uns anos. Ele barra a mãe dele, ou seja, a minha avó, que seria realmente a pessoa que acabou tomando conta de mim nesses anos em que eu estaria sob a guarda do meu pai. E aí um dia, aos 11 anos, concretamente, quando eu fiz 11 anos, em algum momento da vida, ele simplesmente desaparece da minha vida. E, enfim, ele apareceu mais 2, 3 vezes na minha vida, que eu, de repente conto essa história depois. Mas, assim, como presença, como cuidador, digamos, eu perco total contato com ele. E aí eu fico com a minha mãe, eu volto, digamos, para minha mãe depois de alguns anos de morar com ele. E para mim a história sempre foi meio que, sim, a tua mãe não tinha condições de cuidar de ti, eu cuidei de ti. E hoje, fazendo as pesquisas, né, que a gente faz da nossa própria vida, a gente entende que não foi bem assim, que talvez teve possivelmente uma tentativa dele de impactar a minha mãe com o filho dela, enfim, um papo que a gente tá vendo bem forte ultimamente, que vem, né, nessa esteira aí da alienação parental, e que hoje, aos 45 anos, só hoje, depois de muita terapia, depois de 3 filhos, depois de muitas coisas, eu começo a entender os efeitos que teve essa alienação parental na minha vida, como isso afetou a minha vida, assim, 3 décadas, 4 décadas quase depois. Então eu acho que seria legal, se for para falar do começo, falar justamente do começo, de onde vem, de como pode ser realmente uma vivência que só vai ser elaborada, se for elaborada, ao longo de décadas, às vezes, no melhor dos casos. Eu me considero afortunado de ter, mesmo muitos anos depois, ter entendido algumas dinâmicas entre meus pais. Mas, enfim, tem muita gente que talvez não vai ter essa sorte ou essa análise mais profunda. Sim. Exatamente. Então, eu acho que, sei lá, passa para mim, né, depois dessa vivência, depois da vivência dos meus... das minhas separações, né, que a gente vai entrar nesse assunto. Sim. Assim, falando assim, parece, caraca, cara, eu tenho 3 filhos de 3 mulheres, a gente chega lá, calma. Mas é isso, é a criança, eu gosto de pensar que a criança, né, e eu como criança nessa época, que esteja no centro da discussão do divórcio e não no meio da discussão do divórcio, saca? Essas duas... Exato. Acho que são duas posições diferentes onde a criança pode se encontrar. Eu fiquei na segunda, eu fiquei no meio da parada e vem o fogo de todo lado. E não fiquei no centro, né, como talvez deveria ter sido. Esse Porque é o começo. tem essa diferença mesmo, porque aí você vira objeto de divisão. Da briga, né? Ao invés de ser um motivo do consenso. Pois é, eu acho que essa vivência foi muito forte e, como eu te falei, venho elaborar ela anos depois. E muitas das minhas tentativas amorosas, talvez, e muitos dos meus erros na paternidade decorrem também de ter levado algumas mensagens de uma infância muito tenra, que você não tem muito como filtrar, como analisar, como, sei lá, ponderar, ver versões, ver situações. Você não tem essa capacidade aos 6, 7 anos. Então, sei lá, muitas mensagens do que um pai faz, de como é as relações entre homens e mulheres, do que é um casamento, de quais os princípios pelos quais as pessoas devem brigar. Enfim, tudo isso eu fui absorvendo isso e com certeza venho a afetar a minha vida, né? Sim. A vida dos meus filhos também. Claro. Sim. Até a visão de família que você passou a ter, né? Foi construída a partir daí. Exato. E aí você segue buscando
aquele modelo, né, que está inconsciente, na verdade. Agora, você conversar com um psicólogo, você viu como é diferente? Ele já foi buscar lá atrás Já vai a raiz, trazendo, né? exatamente, excelente. Então vou Ele deixar. vai trazendo as questões e já vai explicando pra gente, excelente. Porque a coisa não vem do nada, né? Uhum. As coisas... Há uma parte do nosso agir que é da cultura onde a gente nasce. E sim, a gente vive uma cultura de disputa entre pais e mães, a gente vive uma cultura de ganhar ou perder, a gente vive num dualismo, às vezes, bastante imaturo, para falar a verdade, assim, imaturo no sentido não Sim. ofensivo, mas imaturo no sentido de que o mundo, ele é muito além de A ou B, né? Sim. As coisas são multicausadas, multifatoriais, com impactos que a gente não consegue visualizar. E esse momento do divórcio, eu acho que é um momento que traz um pouco dessa cultura de não vou ser tolo, não vou ser trouxa, não vou ser idiota, você não vai ganhar de mim, você não vai... É isso que você quer, eu vou dificultar, eu vou... E a gente entra nesse redemoinho ali e arrasta para dentro, pro centro, o que tiver ali. Entre matrimônios, patrimônios, filhos, filhas, enfim... Tá todo mundo nesse redemoinho tentando não se afogar. Eu não sei, você que passou por algumas situações, você deve, não sei, perceber melhor. Mas me parece que o momento do divórcio é um dos momentos mais fortes onde a rivalidade, onde assim, não só a rivalidade, mas a falta de autorresponsabilidade aparece. Porque a culpa está sempre em alguma coisa fora de mim, né? Eu não tive responsabilidade nenhuma nessa separação, né? Uhum. Eu vejo assim também. Eu acho, assim, eu não acho que o divórcio em si seja um evento traumático, para falar a verdade. Eu acho que os divórcios, eles podem ser experiências não necessariamente traumáticas. Aí eu fico pensando, por exemplo, no caso da Islândia, que é um dos países que sempre estava mais feliz no mundo, né? Nos índices de felicidade. E é um dos países, é o país que proporcionalmente, se eu não me engano, tem mais taxa de divórcio por habitante. Mas o que se faz com o divórcio, o que se faz a partir disso, como essa história é contada, que consequências ela produz, que dinâmicas novas, eu acho que essa é a parte traumática da coisa. Sim. E aí eu acho engraçado porque, assim, o divórcio, ele vem numa escada, digo eu, né? Tipo, eu sinto que culturalmente, homens e mulheres, eles já têm umas grandes diferenças na forma como eles são socializados, na forma como eles são colocados em relação ao outro, né? Sim. Então, a menina, ela é sempre muito educada para ser cuidadosa, para ser mais jeitosa, para ser mais... prezar as relações mais do que a performance, enfim. E o menino, assim que entrar na creche, a gente está o tempo inteiro incentivando esse menino a concorrer, a competir, a ganhar, a vencer, enfim. Isso é normal. Então, quando duas pessoas se encontram para um relacionamento, na minha visão, do que eu tenho visto, quando um homem e uma mulher se encontram, concretamente aqui, nesse caso, essa família heteroafetiva, homem e mulher, já vem uma diferença grande na forma como você vai cuidar das suas relações. Quando eles namoram, já é uma diferença grande. Quando eles casam e vão morar juntos, essa diferença que era grande começa a ficar meio gritante. Quando eles têm filhos, o negócio fica assim, muitas vezes insustentável. Quando eles se separam, depois de ter tido o filho, a gente está falando um nível assim de pirâmide, assim da maturidade, digamos, que é muito difícil, pelo menos, inclusive para o homem, talvez seja um dos momentos mais, assim, de se sentir perdido e totalmente, assim, possuído pelos instintos mais básicos, pelas sensações mais de raiva, de vingança, enfim. E eu acho que isso tem poluído também a família. Eu quero explorar muito essa parte que você está falando, porque eu vivencio isso demais no judiciário. Uhum. Não sei você no consultório também, né, Lília? Claro, porque fica ou eu ou você. E esse é o lugar do imaturo, né? No olhar maduro é eu e você. Você fica com a sua dor, eu fico com a minha e a gente vai resolvendo isso, não é? Mas no lugar da imaturidade, da falta de autoconhecimento, aí a culpa é do outro, como a Marta colocou, né? A gente acusa o outro, né? Eu não tive culpa, a culpa é você que fez tudo errado, enfim. Então é ou eu ou você. E aí
Fica muito dolorido, muito sofrido, né? E difícil. Sim. Deixa eu te falar, você falou uma coisa, né, essa cultura, essa educação que cada um tem de um jeito diferente, que leva para dentro do relacionamento. Nesse ponto, quando chega dentro do relacionamento, me parece que já são estabelecidos os papéis ali. Já coloca cada um no papel, esse é o seu lugar, esse é o meu lugar, e acabou. De uma maneira quase que natural, né? Assim, normaliza-se muito isso, por causa dessa educação que já vem assim. Sim. E aí, o que eu vejo de muito prejudicial nisso, quando chega na hora de um divórcio, é que se estabeleceu ali dentro da relação um papel para cada um, mas na hora da divisão, tanto da divisão patrimonial quanto da convivência com os filhos, ninguém reconhece o seu papel mais. Você entendeu? Então, ele só é reconhecido quando tá tudo bem para mim. Ok, tô confortável nele. Quando esse conforto vai embora na hora do divórcio, eles não são honrados mais. Aí é cada um por si. Sim. Eu entendo, talvez eu consigo entender de onde vem essa dificuldade, esse desafio novo. Todo papel que a gente assume socialmente, ele atende a um fim, né? Ele atende a uma validação de alguma coisa, né? Então, quando a gente está no papel marido, no papel pai casado com uma mulher, esse arcabouço, digamos, essa estrutura é o que mantém o meu papel, é como se fosse o meu papel, como se eu pendurasse num varal, né? Minha bandeirinha, eu sou o pai. E isso traz uma série de, acredito que falou, umas performances, algumas... expectativas, né? Isso, então você espera que você como pai faça algumas coisas, espera que você como mãe faça outras. A gente mesmo também entra muito nessa dinâmica. Quando esse varal estoura, né, que seria a estrutura social do casamento, essa bandeira, ela... onde que eu vou amarrar, né? E aí as pessoas realmente têm grandes dificuldades. Eu acho assim... o divórcio, eu acho que o grande, e talvez agora falando um pouco da minha experiência, assim, meus divórcios, os 3 foram muito doloridos. Doloridos justamente por uma questão de maturidade, em primeiro lugar, porque eu acho que a maturidade, talvez, do homem, ela é muito opcional. Ela é muito facultativa. Eu tenho um filho de 17 anos, tu tem um filho de 16, tu tem um menino que tá com quanto? 16 também 16, agora. bom. Então a gente tem uma conversa aqui entre pais, mães e adolescentes. O meu, aqui não é que a gente... O meu faz isso. Não, mas eu sei que os de vocês mais ou menos. Mas o meu sabe cozinhar algumas coisas. Consegue entender mais ou menos o ciclo da roupa. Que a roupa não vai, mas assim, ele tem que levar, né? Consegue entender isso, sabe mais ou menos que tem que trancar a casa, sabe mais ou menos que tem que alimentar a cachorra. Entende mais ou menos que, assim, já tem que se ele ficar assim pelo resto da sua vida, ele é um homem funcional. Ele sobrevive. Ele consegue ser, assim, e sendo o menino carinhoso que ele é, sendo um menino... Se ele ficar aí, na sua maturidade dos 15, 16... Hoje, talvez, ele, com 17, quase 18, ele já tem uns plus. Vem com umas, sabe... Vem com umas parafernálias que já são mais interessantes do que muito homem de 40, 50 anos que eu conheço. Sim. Então, é engraçado. Até aí, se ele conseguir isso, mais ou menos cozinhar, mais ou menos lavar a roupa, mais ou menos alimentar um bicho, mais ou menos tomar conta de alguém, de algo, uma planta, de uma criança, assim, com poucos cuidados, e vai, esse cara consegue... ser chamado de bom pai, se ele trazer o sustento, enfim. Então, aí, vinha muito disso. Eu acho que eu atingi essa minha maturidade em algum momento, aos 14, 13 anos, e eu não fiz mais nada por mim. Então, é muito complicado, digamos, vendo para trás, das coisas da forma como eu me comportei nos relacionamentos que eu tive, que levaram a esse divórcio. Que nos 3 casos foi culpa, se formos numa perspectiva de justiça, digamos, os divórcios foram provocados por atitudes, falas, crenças e coisas minhas, mais do que qualquer coisa. E o que eu fiz disso depois, e como isso acabou até impactando meus filhos, especificamente o mais velho, que eu tive ele com 19 anos, especificamente esse, tudo que aconteceu com ele, tudo que aconteceu comigo depois e com essas mães,
sim, foi produto disso, de uma maturidade que não era obrigatória, não Sim. era necessária. Eu, como uma pessoa de 20 e poucos anos, já me considerava o suficientemente homem, digamos, para continuar adiante. Então, há uma falha, assim, há uma questão que a gente não sabe muito bem educar os nossos meninos para o cuidado e para a responsabilidade. Sim. Eu, inclusive, ainda mais sem um pai por perto. E tem essa outra parte que entra justamente nessa lógica que você falou, Lilian, de, ok, agora isto aqui se tornou uma disputa. E como é uma disputa, e eu sou uma pessoa acostumada desde os 2 anos a performar, ganhar, vencer, concorrer e humilhar se possível, aí então eu vou fazer disso meu campo de performance e tu vai ver com quem que tu tá mexendo. Uhum. Aqui não. É isso que você quer, então você vai ver. Uhum. Assim, não vou contar quem, mas tem uma separação que o cara levou a tampa da panela. Deixou a panela e levou a tampa. Tu não vai ficar com a tampa da panela. Não vou dizer quem foi, mas você conhece, Marta. Eu conheço, não. Não foi você, né, Léo? Não. No primeiro casamento. Com 19. Não tínhamos muitas panelas com tampa. Na época eu tinha 19 anos. Ô, Léo, você quer falar um pouco da tampa agora? Não, eu já vi muita coisa lá na sua audiência, mas será? a tampa da panela foi demais. A tampa mesmo. Você quer falar um pouco como é que impactou, principalmente no seu primeiro casamento, Sim. esse abandono paterno que você falou, e até mesmo essa forma como foi construída na sua cabeça um exemplo de família? Ou você já quer passar logo para o seu primeiro casamento? Não, acho legal. Eu acho que, assim, a gente vem nesse planetinha, né? A gente nasce meio pré-histórico, enfim, meio ainda com alguns reflexos de se agarrar a um pelo de mãe que não existe mais. Uhum. A gente vem com algumas coisas muito... E a gente nasce dentro de uma cultura, e essa cultura vem e preenche esses espaços aí que estão no meio da biologia, né? Então, a gente é 100% dependente de onde você nasceu, em que circunstâncias, com quanta grana, com quanto apoio, com quais as leis desse país naquela época, de quais as... Enfim, eu nasci na Colômbia da década de 70. Minha infância transcorreu na década de 80, de duas famílias de classe média baixa, né? Dessa menina moça que era minha mãe, de 18, 19 anos, desse meu menino pai, 19 e 20 anos, enfim, se juntam e aos 21, 22, acontece que estão grávidos no meio das carreiras deles, assim, carreiras com muito esforço, muito sofrimento por parte desses pais. Então, digamos que eu nasço numa cultura de... Nessa vida a gente veio para sofrer. Nessa vida a gente veio para lutar e para não sei o quê. Tudo é muito sacrificante. Sim, e tudo né? duro. E tudo difícil. Uhum. E agora não dá. E eu não tenho dinheiro para isso. Então, era uma coisa, né? E, enfim, meu pai... ele também um homem da sua época, assim, um homem do seu tempo, com muitas dificuldades, com muitos desafios, com muitas coisas, que também não consegue se fixar em nenhum trabalho, que tem toda essa questão de, né, de querer ser um poeta, querer ser um filósofo, mas ter que vender aspirador de pó, mas ter que vender enciclopédia. Então, um homem que a lembrança que eu tenho dele é um homem cansado, esgotado, exaurido, assim. Pra mim, esse homem, e eu vejo hoje pra trás, tinha 22 anos esse cara, 23 anos, sei lá. Nossa. Mas a minha percepção, a minha lembrança dele é de um homem, assim, um ancião, sabe? Uma pessoa que caminhava, com aquela sofreguidão. Eles se separam, fazem disso assim, a minha mãe faz disso um drama pessoal, no sentido de a minha vida acabou, 24 anos, mas a minha vida acabou. Eu nunca mais vou querer mais ninguém, e de fato ela cumpre essa promessa até hoje. Olha. Né? Até hoje com 77 anos, você ainda tá guardando o luto desse amor. E meu pai que faz disso assim, sei lá o que ele faz, mas enfim, ele decide pegar esse filho e trazer. Então, quando eu vejo toda essa mistura de cultura, essa resposta longa para dizer que eu nasço num ambiente em que eu tô vendo um filme, tô vendo que o filme vem assim, tal, você casa, você não sei o que, tem filho, se separar um dia, pra tentar lutar e, enfim, fazer a vida do outro impossível, sei lá, que filme que veio na minha cabeça, eu não conseguiria racionalizar isso agora, mas eu acho que de alguma maneira, eu nos meus casamentos,
subsequentes, digamos, especialmente no primeiro, eu vou repetir o filme até onde eu conheço. Claro. Até onde eu vi. Até a cena que eu vi, que é meu pai indo embora, enfim. Aí, depois disso, eu não sei o que acontece. Então, não sei inventar muito bem. Esse meu primeiro menino, eu tive ele com 19 anos também, com quase 20 anos, a mesma idade, porque a vida tem dessas. Né? Quem trabalha com famílias, é só perguntar, é só fazer as perguntas certas que você vê como algumas coisas sempre vêm de trás. A consteladora aqui que eu diga, né? Pois é bem claro, curioso. A história se repete, a gente tem que olhar para ela. Pois é, e a história é isso, às vezes a história se repete de formas que não necessariamente são muito evidentes. Nem sempre bate assim 100%. Mas enfim, eu tenho esse menino, o Pipe, que nasce num ambiente assim, totalmente carente, decadente, assim, de duas pessoas muito novas, muito jovens, com apoio das nossas mães, mas enfim, sem condição nenhuma de oferecer o mínimo de uma estabilidade emocional, nem sequer financeira, nem sequer de nada para essa criança, mas muito no papo de a gente se ama demais. Léo, se ama demais. E foi esperado ou foi inesperado? Não, vocês não estavam casados? Não, a gente era namorado de primeiro semestre da faculdade e o segundo. Foi totalmente inesperado. Totalmente, um dos amores, assim, mais grandes e torrenciais, assim, que... Lógico que a gente vai dando significado a essa palavra amor conforme a gente vai na idade que a gente tem, né? Mas foi uma paixão avassaladora. Hoje esse amor pra da mim, idade, pois é, gente. Característica da idade, claro. Exatamente. E aí a gente entrou nessa coisa, né? Nessa visão de não, a gente, com amor, toda criança vem com um pão embaixo do braço, pá. Não foi o caso, mas enfim, pouco tempo depois, eu totalmente uma criança imatura, sentindo que eu estava sujeitado a coisas que minha liberdade, e não sei o que, quando na verdade, assim, sem estrutura nenhuma. A gente separa, eu fico como pai de final de semana a cada 15 dias, num ano ou 2, depois eu espaço mais isso, depois eu vou embora do país, aos 7 anos dele, ele vem para o Brasil em algumas férias e a nossa relação se interrompe. Se vocês quiserem saber o motivo, é um motivo bastante curioso. Não foi só a distância. Não, a gente até tinha um contato, assim, a gente tinha um e-mail, a gente tinha um telefone, nesses primeiros anos de vida dele. Então, essa separação, para falar do nosso tema, esse divórcio, ele foi tiradas algumas ocasiões de violência mesmo, de a gente se gritar muito, de se agredir, inclusive, né? De se agredirem fisicamente. Se agredir fisicamente, enfim, alguns episódios desses. A gente, depois desse primeiro momento, a gente consegue ter um relacionamento muito parceiro, surpreendentemente, assim, muito parceiro, muito de olha que engraçado que teu filho fez, kkk, olha só. Num tempo de e-mail, num tempo de telefone. Isso estou te falando de 2003, 2004, assim. Sim. E a gente tem esse momento que realmente fluiu. E ele vinha de férias para o Brasil, ficava comigo um mês no meio do ano, um mês no fim do ano. E a vida ia mais ou menos assim. Assim, a minha relação com ele era péssima, no sentido em que, sim, ele era um estranho que vinha ficar com um estranho. E a gente, enfim... Acho que é o que tem que fazer, não sei, parece que é isso que um pai faz, não tem, assim, você come o quê, não sei, você caiu, putz, sei, alguma mulher sempre vinha me ajudar. Isso ele estava com quantos 6 anos, 7 anos, e ele começa a vir dos 7 aos 11 dele. Novinho ele já vinha para o Brasil. Dos 7 aos 11 anos, acho que ele vem umas 4 vezes, 5 vezes. Sim. Aí ela conhece um rapaz, decide se casar com ele, e uma das condições que eu, na época, ela me disse, ele colocou, é que o filho dela, no caso, o meu filho, não poderia ter o sobrenome meu, e sim passaria a ter o sobrenome dele, e me mandaram uma procuração e os documentos para assinar. E nesse ambiente de disputa, eu falei que não iria assinar os documentos, e que não iria abrir mão do sobrenome dele, E aí ela cortou as relações com ele dos 11 aos 18. 17. Vocês não tiveram mais contato? A gente não teve contato. Então, o e-mail que eu tinha, o telefone que eu tinha, tudo que eu tinha,
eu não consegui usar. E também não fiz grandes questões, para falar a verdade. Eu não me mobilizei tanto como eu deveria para essa busca. Ai, deixa eu só então, Fala. antes de você continuar, pegar esse gancho, né, que você admite que não se mobilizou tanto. Mas assim, quando vocês se separaram mesmo, né, que você foi morar mais longe do seu filho, como é que foi para você? Você sentia falta dele? Ou para você tudo bem, ver de vez em quando? Não, eu não tinha falta nenhuma. Não sentia falta Muito novo, nenhuma. né, Léo? Eu acho que é isso. Quando a gente calca nossa existência num papel, numa função, isso é isso. É um papel, né? É um papel, uma folha, um papel. O papel, ele tem vários significados, né? Então, assim, ele não tem muita profundidade. Os papéis, as funções, assim, o que um pai faz, em termos de papel, poderia ser feito por uma tia, por uma ONG, por um governo, enfim. O papel, ele é uma coisa que não permite muito a fertilidade de uma relação. Então, o meu papel estava sendo, entre aspas, atingido, porque eu mandava certo dinheiro por mês, ligava uma vez a cada mês, a cada 2 meses, tinha umas férias pagas e tal, toda uma questão heróica que eu construía de, eu vou dar umas férias para ele. Mas tudo muito atrelado a isso, a uma função, a uma coisa que eu acho que um pai devia fazer. É isso. Sobre o papel de pai. Eu estou te O papel do perguntando pai. isso porque não vou falar todos, mas assim, a grande maioria dos casos de divórcio, ou de, às vezes nessa idade que você falou, de 19, 20 anos, muitas vezes a maioria dos casos não é de divórcio, é realmente ali de visitação, guarda, né? Porque não teve o relacionamento, não teve o casamento, teve só o filho, como foi seu caso. E eu percebo isso, que não se estabelece esse vínculo com o filho. Eu não sei se é uma questão de imaturidade, também pela idade, né? Ou porque também, como não foi programado, você não se preparou psicologicamente para isso. Deve ter alguma coisa ligada a isso também. Porque quando você se prepara para fazer a sua história, eu acho que você caminha junto com ela, né? É diferente de, pum, aconteceu. Eu percebo muito isso, e é uma pena, porque a gente não vai falar disso hoje, porque eu quero ouvir sua história, mas da próxima vez que você vier, é um gancho para a gente pegar para tratar desse cuidado, que quase que inexiste nesses casos. É que para o masculino é uma construção esse vínculo. Para a mulher também, algumas vezes. Mas para o homem é mais. Ele tem que conviver para ir construindo esse vínculo. Exato. E como é novo, como a Marta falou, não planejou e tá com foco em outras coisas, não foi preparado. E esse vínculo não foi ali junto construído. É isso que você falou. Eu fazia a minha parte. Mandava dinheiro, proporcionava as férias, mas o processo não aconteceu. Eu devo lembrar que a moça, digamos, a mãe do Pipe, ela tinha a mesma idade que eu. Sim. E ela também não estava preparada para ser mãe. Sim. Ou seja, nesse sentido, a gente estava em uma certa igualdade de condições. Tem mães muito novas que cuidam de uma forma diferente, há pais muito novos que cuidam de uma forma totalmente diferente. Então, eu não atribuo tanto a idade, nem atribuo tanto a surpresa, digamos, de ter tido um filho, e sim aos pilares... É desagradável falar a palavra, mas porque a palavra agora fecha muitas portas, mas há uns pilares da masculinidade e uns pilares da feminidade que causam um pouco essa situação. Sim. Assim... não se espera de mim como homem que eu vá lutar por uma relação, que eu vá desenvolver uma relação de cuidado, assim, isso até depõe, de certa maneira, mal, se a gente, hoje, falar disso é meio estranho, mas se a gente for 20, 30 anos para trás, o homem que cuida, Sim. O que era o cuidado do homem? O cuidado do homem era isso, dar grana, Sustento. Não era sapato, o que se esperava, claro, tá um certo. cuidado emocional, um cuidado relacional. Isso nem hoje, isso ainda hoje é uma contracultura, isso aí ainda hoje é uma... Então eu acho que assim, pensando no que vocês duas falaram, eu acho que o cuidado no mundo do universo feminino materno, ele vem muito no fluxo, assim. O mundo empurra a mulher para cuidar. A entrevista de trabalho perguntam quem vai cuidar dos filhos, perguntam se vai engravidar, perguntam se vem essa mãe no bar, perguntam com quem deixou os filhos, assim.
O mundo está feito para esse cuidado. No caso do homem, o rio vai no outro lado. Para o homem cuidar, ele tem que enfrentar, ele tem que nadar contra a maré. Exatamente, ele nada contra a corrente. O mais fácil para qualquer um de nós é se deixar levar por isso, pagar alguns centavos, alguns reais de pensão, visitar, assim... Quem cuida de filhos e quem tem filhos em casa o tempo inteiro sabe o que dá trabalho ter um filho, cuidar, estar de olho, saber a vacina, essa manchinha não tava, o que aconteceu, esse sapato, pô, cadê tua meia? Por que tu tá andando de meia branca assim, 500 coisas a gente tem na cabeça. O mais fácil para mim seria justamente me deixar levar por assistir essa criança uma vez a cada 15 dias e olha lá. Sim. E umas férias daqui a colar, e para mim seria muito mais simples, para o meu gênero seria o que o fluxo me prepara. Mas a partir dessas experiências e a partir dessa busca toda, digamos, eu decido talvez navegar um pouco contra a maré. Então, eu sei que mesmo navegando contra a maré, o ritmo é mais lento. Eu sei que eu vou ter mais esforço para fazer as coisas. Sim. No começo me custava muito, assim. Eu cuidei do Pedro, assim, do meu filho do meio, de uma forma intensa, digamos. Assim, eu acho que a gente teve uma divisão ali que eu fiquei muito tempo com ele. Quando ele era bebê de 1 ano e pouco, eu tava aí, assim, na frente de um negócio de 1 ano e meio. Sim, um negócio de 1 ano. Que eu faço com isso, saca? Assim, como é que eu lido com isso? E se não era eu a lidar com ele, não tinha absolutamente ninguém para me ajudar ali. Sim. Então, aí que você começa a entender os pormenores do cuidado, as coisinhas do cuidado. Então, assim, esses meus 3 filhos foram meio assim. Eu depois vou recuperar esse meu filho mais velho de uma forma, assim, que é meio inacreditável. Esse meu filho do meio me inaugura na paternidade mesmo, na paternidade afetiva, na paternidade... eu preciso de um adulto responsável para me cuidar, assim... Eu sou um negócio de 1 ano e meio. Você vai fazer. E meu terceiro filho, o Gustavo, que tem 11 anos hoje, ele me insere na afetividade e na capacidade relacional entre, sei lá, entre seres humanos, para lá da função, para lá da hierarquia, para lá de tudo. Então, e aí esses 3 vão se nutrindo entre eles. Então, as relações dos meus filhos hoje, os 3 são irmãos. Os 3 se definem como irmãos, os 3, assim, têm contato entre eles que não é mediado por mim, sendo filhos de 3 mães diferentes, um deles morando fora. Existe uma cascata, assim, de afetos e de coisas que vem desse pai, que desse pai, eu, no caso, que consegue, digamos, estar aí de uma maneira muito diferente a que eu estive no começo da vida, por exemplo, do meu filho mais velho, ou de uma forma muito diferente a que eu recebi do meu pai, que também, justamente nessa busca, eu também fui buscar ele, assim, fui recentemente, com resultados pífios, mas enfim, também essa história tá aí para provar que, assim, às vezes você não tem que conversar com o CPF, às vezes você não tem que ir brigar com a pessoa física. O meu trabalho com meu pai não tem nada a ver com meu pai. O meu trabalho com meu pai tem a ver com a estátua que eu criei dele dentro de mim. Sim. A minha briga é com isso, não com o CPF. Com o CPF eu sei que eu tenho muito o que fazer, mas o mito ainda me dói. Mas assim, é aquilo, eu não sei, tem várias coisas que você falou aí, deixa eu ver por onde eu começo. Primeiro, você falou do seu segundo filho, que você teve a oportunidade de desenvolver esse cuidado com ele. Então, eu fiquei pensando aqui que talvez o pai ele precisa ser jogado nessa situação sem nenhuma tábua de salvação. Você vai lá e vai fazer. Sim, como com tudo, né? Nossos filhos igual, assim, a gente falava até disso com a Lilian antes de entrar, mas se a gente fizer muito pelos nossos filhos, sei lá, talvez um dos filmes mais engraçados de paternidade, mais interessantes que eu posso nomear, as pessoas com certeza viram, é Nemo, assim, o peixinho, né? Tem uma hora que ele tá procurando, bem no comecinho do filme, que o peixinho se perde e tal, e ele tromba com essa peixinha, que é a peixinha azul, a Dory, né, que é meio esquecida e tal. E trombam horrível, e assim, ele fala, o que tá acontecendo contigo, rapaz? Por onde tu vai com essa presa toda? Não, que meu filho sumiu, e eu prometi pro meu filho que nada aconteceria com ele. E aí a peixinha fica assim,
Nossa, que promessa bizarra, assim. Porque se tu promete que nada vai acontecer com ele, Nada acontece. então nada acontece com ele. Aí ele não tem tempo pra refletir, e, enfim, ele se embarca na aventura. Mas é isso, eu acho que a paternidade, o pai, ele sim, ele precisa não só ser jogado, que eu acho que as palavras meio são engraçadas, né? perigoso. Ser jogado controladamente, mas ser jogado é importante, mas se jogar também, que são dois Sim. movimentos diferentes. Então, eu acho que o pai sim tem que conquistar seu espaço dentro das dinâmicas, dos ritos, rituais, rotinas dessa criança. Tem que se obrigar a navegar contra a corrente, sim, porque o mais fácil é, eu não sei dar banho. Cara, dá banho você nele, que posso, sei lá, eu faço outra coisa. Faz você a papinha que você faz melhor. Isso é navegar no fluxo. Mas se cara, não é possível. Você tem homens que tocam a operação de não sei o que, da América Latina, de peças e componentes. Assim, Vou saber cozinhar fazer uma papinha, cara, É. está no YouTube, enfim, de graça, enfim. Então, mas isso exige um trabalho de você Uma se mexer dedicação, sim. e se mexer contra uma corrente, contra uma corrente. Quando a gente fala em contracultura, é justo isso. E aí tem a outra coisa que é ser jogado, que é, sim, a gente passar um pouco esse fenômeno de esse cara vai estar cuidando do meu bebezinho, né? A mãe falando. Sim. Não vai ser do jeito que eu faço, não vai ser tão perfeito quanto eu faço, não vai ser igual, mas é bom pro bebezinho, e é bom pra ele, e no fim é bom pra mim também. Então a gente tem sim esse convite a mudar essa dinâmica. Eu lembro de quando meu filho era bem pequenininho, você me falou isso, eu lembrei. E a gente foi na pediatra com o bebezinho, e eu dei o bebê para o meu marido segurar que eu ia pegar alguma coisa, e ele pegou o meu filho todo com as perninhas todas enrugadinhas, prensadas assim, eu fui arrumar. E a pediatra me falou: o nenê tá chorando? Não. O nenê tá com cara de sofrimento? Não. Deixa o pai pegar o menino do jeito que ele pega. E aquilo me calou fundo. Sim, amor. Porque a gente fica nesse lugar de atrapalhar a relação, muitas vezes. Né? E muitas vezes faz sentido, né? Porque, assim, eu vendo pra trás, especificamente com meu filho mais velho, eu não sei como a mãe dele teve coragem de me entregar esse menino alguns finais de semana, sabe? Assim, hoje eu acho ela temerária, não sei, ousada, heróica, irresponsável. Essa linha é muito difícil de traçar. Tem muita criança que é muito mal cuidada pelos pais de final de semana, ou enfim, ou quando ele tá sozinho com esse pai. Eu entendo de onde vem a preocupação, eu entendo. Por isso eu digo assim, talvez nessa nossa brincadeira com as palavras, não jogue nada que não queira ser jogado, saca? Porque se você jogar esse cara, assim, infelizmente a gente tem essa dificuldade de não ter aprendido, não ter brincado de cuidar de algo, não ter desenvolvido alguns sensos, né? Algumas noções de será que isso é correto? Será que isso não é perigoso? Será que esse alimento, será que essa hora ele deveria estar fazendo isso? Quando a gente não tem esses olhares sobre o cuidado mesmo, eu entendo que a mãe não queira entregar. Agora, dentro de uns limites controlados de temperatura e pressão, eu acho que a mãe tem esse convite também a por exemplo, no caso de pais separados, né? Não sei no seu caso, se você tinha uma rede de apoio, não sei, sua mãe... No meu primeiro filho, sim. No meu segundo, não. No meu terceiro, muito. Sim, mas no caso do primeiro, que foi a parte mais perigosa aí, de ficar sozinha com você, é para se observar. Você tem ali uma pessoa que pode dar um socorro e pelo menos vai tirar essa criança do perigo, de um possível perigo, né? Isso precisa ter. E eu fiz essa pergunta porque, Léo, você não tem ideia das consequências disso numa ação jurídica, sabe? E é consequência para os dois, tá? Para os pais, por quê? Os pais passam a não conseguir ter o convívio com o filho, pela falta de confiança da mãe. Então, assim, não quer dizer que esse pai sai ileso. Ele sofre também. Sim. Né? Porque é um pai mais velho que esteve mesmo casado ali, que ficou um tempo casado, indo e dormir, acordando todo dia com aquela criança. Ele se divorcia e a mãe né, diz, não, eu quero que seja regra quinzenal.
É um sofrimento enorme. E muitas vezes a mãe faz isso justamente porque não confia no cuidado desse pai. Uhum. Eu entendo. Eu entendo, mas também é um convite a questionar. Sim. Ninguém vai cuidar como você. Sim, ninguém. Ninguém vai cuidar como você. Ninguém vai ter o olhar que você tem. É. Mas nem por isso é ruim. Nem por isso não posso Isso, aceitar outra exato. forma de cuidar. Exatamente. E os benefícios, assim, sempre para a criança, né, são enormes, assim, no sentido de quanto mais mãos, quanto mais pessoas cuidam de uma criança, mais Sim. estímulos ela tem, mais formas diferentes de se relacionar ela saca. A gente tem dados disso, de crianças que Sim. são cuidadas por mais pessoas tendem a ser crianças que desenvolvem linguagem mais cedo, que desenvolvem mais inteligência interpessoal, que têm mais autoestima, que têm mais habilidade de negociação. Assim, a gente Sim. tem esses dados já, assim, bem estruturados. Então, eu acho que uma das dificuldades é isso. Ele não vai cuidar do jeito que eu cuido. É. E isso e você está totalmente certa. Isso não necessariamente é ruim. Então, aprender a fazer essa dança, né, de caraca, o cara tá... Aff, Maria, bom, deixa eu ir lá pra ali pro canto e tentar não ver isso. Isso. Sai de cena. Exatamente. Deixa. E esse deixar é muito, é uma palavrinha que eu não gosto, assim, que eu acho difícil falar, mas não encontro uma palavra melhor, assim. Quando você pede pra uma mãe deixar, como se isso fosse uma, sabe, uma... Sim, uma autoridade, como se fosse uma... Entendi o que Se você assume quis dizer. implicitamente que isso é dela, que isso é... aham. E também isso é uma coisa que tem que ser refeita, assim, reconversada. Mas eu acho que tem convites para todo lado. Assim, convite para mãe, tem convite para o pai, Isso. tem conteúdos, papos, espaços para pais. Hoje tem muito disso. Poxa, eu queria ter tido os grupos que tem hoje de pais. Nossa. Assim, não sei se eu teria me interessado, honestamente, mas teria sido bacana pelo menos saber que existe. Hoje tem, assim, hoje... Cara, a gente vê, assim, teve o evento pai do Papo de Homem faz um mês. Teve cara indo no evento pai, um evento para discutir paternidade, para discutir um monte de coisa, que nem é pai ainda, velho. Olha, que legal. Aquilo eu olhava para esses caras falando, é sábado, é 3 da tarde, o maluco tá aqui vendo... O cara tinha um que não era nem casado, gente. Uau. Tinha um homem lá que falou, cara, eu não sou casado, não tenho filho, não tenho plano de ter um momento... Mas eu vi o evento e me interessei. Olha, que legal. Assim, tipo, cara... Assim, sabe, de tirar foto, de falar, cara... Sim. Porque é esse o tipo de cara que a gente precisaria ter. Sim. Claro. Sim. E normalizar a coisa, que o cara fosse um cuidador. Mas é isso que eu quero dizer. Quando eu falo, tem que jogar, né? O cara tem que ser jogado lá, no meio do mar e se vira. Sempre fazendo uma avaliação de risco. Né? Faça uma avaliação de risco. Tem ali um apoio no momento que a criança pode correr algum perigo? Você tem, por que não? Deixa a coisa fluir, né? Vem muito dessa insegurança materna também, essa coisa de, né, pegar pra mim. E o julgamento social em cima da mãe é uma coisa muito, assim, muito cruel e muito forte. E a gente faz isso de certa maneira às vezes também. Teve uma tiazinha, lembro, Pedro, meu filho do meio, com 17, tinha uns 3 anos, sei lá. Eu levei ele no parquinho pessimamente agasalhado. Assim, não pensava ficar tanto tempo, meia culpa, pai, enfim, pode falar o que quiser, homem, enfim, o que for. Não levei agasalho pra criatura. Enfim, aí vem uma tiazinha, assim, mais velha, senhorinha, assim, veio se aproximando. Olhou pra criança, olhou pra mim, assim, olhou pra criança de novo. Aí olhou assim, eu falei, pô, ela vai me dar uma bronca, assim, de... Você não sabe que criança sente frio? Você não vai trazer... Aí ela olhou pra mim e falou assim, cadê a mãe dessa criança? Ai, meu Deus. Minha senhora. Se eu lhe contasse... Olha isso. Como é que pode? Não ia acreditar. Mas enfim... não, sim, senhora, realmente a mãe que não mandou agasalho. Isso, a mãe não lembrou. Ô, Léo, mas aí você falou, né, disso. E aí você falou do seu pai, né? Você falou que você fez esse esforço de nadar contra a corrente, você foi em busca de querer uma relação diferente, né? De querer aprender esse cuidado, de querer... E ao mesmo tempo você foi em busca do seu pai, seu passado, e não teve essa mesma, essa reciprocidade. Verdade. E aí a gente vê, né, a diferença daquele pai
que não está buscando, que nadar contra a corrente, ele está no fluxo, e ver você que é um pai que nada contra a corrente. Uhum. Que a gente espera que no futuro não precise mais ser contra a corrente, mas hoje ainda é. Uhum. E como é que você ficou quando você buscou seu pai e não teve essa resposta? Eu acho que na esteira de reconectar com meu filho mais velho, que aliás foi uma coisa muito louca, porque eu tinha perdido o contato totalmente, e de repente, em algum momento de 2017, 2017, me aparece como sugestão de amigo do Instagram. Olha. Me fala assim, com o nome dele, que é um nome que não é muito comum, que é Daniel Felipe Lozano, com o novo sobrenome dele, que eu não tava sabendo dessa história. Eu achei que, enfim, não ia rolar. Mas aí, falei, ué. Aí eu pedi para adicionar, enfim, tentei conversar com ele não me respondia, enfim, muito monossilábico, assim, de meses, de eu mandar uma mensagem e ele respondeu 2 meses depois. E eu insistindo, uma vez achei fotos, mandei fotos. Aí ele falou, putz, golpe baixo, o que você quer? Vai falar com você. Aí a gente teve um momento louco aí daí pra frente. E nessa esteira de buscar ele, eu falei, bom, já que a gente tá aqui, né? Vamos aproveitar pra tentar ver esse meu pai também, assim, tentar, quem sabe, porque eu tinha a ideia na época, uma ideia que hoje eu não defendo mais, mas que não é totalmente descartada, que o amor é tipo um cano, assim. É muito difícil você ter um amor de uma ponta, se na outra ponta você tem muita obstrução e muita sujeira. Sim. Eu fico pensando que essa sujeira, dessa coisa, essa quantidade de matéria, enfim, o que for, o tipo de cano que vocês estiverem pensando, vai sujar, vai poluir um pouquinho o amor que você dá para os seus filhos, vai estar mediado um pouco pelo amor que você recebeu dos seus pais. Então, eu queria talvez fazer um trabalho de limpeza. Depois entendi que dá para substituir coisas e fazer gambiarras com canos para não passar por aí. Sim. Entendi que meus filhos também não são a cura da minha dor paterna. Entendi que meus filhos são meus filhos. A cura da minha dor de filho eu trato na minha terapia. Não nos meus filhos. Assim, a relação dos meus filhos não é consultório. Então, eu fui buscar esse meu pai. E aí foi engraçado, porque esses 2 processos correram em paralelo. Eu indo atrás do meu menino, que nesse momento ele me fala assim, o que você quer? Eu falei, quero conversar com você. Você não quer vir para o Brasil? Não quero. A gente vai viajar para tal lugar. Você não quer nos encontrar? Não quero nos encontrar. E assim, algumas tentativas, até que eu pergunto para ele, bom, me dá alguma coisa, sabe? Me fala alguma coisa, me dá alguma coisa de como a gente poderia sair desse momentinho, assim, de tentar marcar alguma coisa. Aí eu posso almoçar com você na segunda-feira. Isso ali na Colômbia e eu no Brasil. Isso era uma quinta-feira. Ele sabia que você estava no Brasil? Sim, sabia. Aí eu falei, tá bom. O almoço virtual. Não, eu comprei passagens e eu fui. Sério? Sim. Você foi? Sim, eu fui, encontrei ele. Com a coisa que aquilo que a gente fala, né? Você constelador, enfim. Era o aniversário dele. Você estava lembrando, Léo? De 20 anos. Era aniversário dele, não lembrava. Você não estava... Por isso que ele marcou, Não então, lembrava. no dia. Eu acho que também não. Não sei, mas enfim. Vocês me expliquem essa parada. Só sei que eu terminei lá no dia do aniversário dele. Importante isso. Sim, doideira. Nossa. Doideira. E aí eu encontrei ele, assim... E aí, né? Pois é... Vamos almoçar? Vamos. Tá. Bom, peça, não, peça você, não, tá? Enfim, vou pedir uma água para disfarçar, não vou pedir uma coca, vou mostrar que eu melhorei. Enfim, a gente almoçou juntos e foi um almoço de 6 horas, dele me fazendo perguntas de desde qual a sua cor favorita até qual o seu melhor amigo e por que você foi embora. E o que aconteceu e por que isto. Foram 6 horas, 5 ou 6 horas de almoço. E nesse processo também estava procurando meu pai. E meu pai não aparecia nos telefones, encontrei e-mail, encontrei tudo, não quis me encontrar. Então aí eu acho que foi o momento em que eu quebrei essa conexão entre esses 2 pontos do meu... Isso só é estranho, mas da minha encanamento afetivo, sei lá. Eu quebrei essas 2 pontas, deixei de conectar esse meu pai, que vai para esse lado, e esse meu filho, que agora vem para esse lado. E aí, eu acho que a coisa prosperou para lá.
E pra cá chegou onde tinha que chegar. Com Sim. um e-mail dele faz algum tempo, falando assim, olha, cara, chega. Vai viver sua vida, cuide dos seus filhos, não sei quantos filhos você tem, cuide deles, cuide da sua mãe. E, sua avó morreu, seu tio Ricardo morreu, essa seu foi uma tio resposta René do seu morreu. pai? Essa foi a resposta do meu pai por e-mail, um dos tantos e-mails que eu mandei falando, cara, eu não vim te julgar, assim não sou Sim. nem nada Sim. pra te julgar, eu só quero saber como você tá de saúde. Você tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? Você tá bem? Como tá a tua vida, assim? E ele entendeu isso. Aí eu fico pensando assim, não sei, fico pensando o que leva esse homem a isso, ou uma grande culpa, ou um grande arrependimento, ou um simples fluxo, nunca saberemos, porque essa relação ficou por aí, já decidi que essa parte da minha vida, ela vai ser fechada com um murinho ali, né? Sim. E aí eu vou focar assim, finalmente eu vou fazer a vontade do meu pai, que é, vou cuidar dos meus filhos, Cuidar vou da cuidar da sua minha mãe, vida. e siga a sua vida por lá. Tá bom, acho que a última, ou talvez o único conselho, talvez, que eu recebi do meu pai, seja esse, vai tocar a sua vida, cuida dos seus filhos. Sim. E esse ano é um ano importante porque o Gustavo fez 11 anos, em agosto. Meu pai foi embora quando eu tinha 11 anos. Então, a partir de agosto, do dia 8 de agosto, cada dia mais que eu ficar com o Gustavo, cada dia mais que eu ficar com meus filhos, é um dia mais do que meu pai ficou comigo. Então, também meio que se encerra aí esse ciclo entre o filho que eu sou e o pai que eu sou dos meus meninos. Nossa, muito bom, Léo. Aquilo que a gente fala, né? Fica com a vida que ele te deu. Por algum motivo, ele não pôde dar muito mais que isso, mas trouxe a vida. E sabe que tem uma discussão que eu acho muito louca pra mim, que é, será que ele me deu pouco? Então, Ou deu será a que ele vida, me deu o que tudo ele o podia. pouco que tinha? Exato. Porque sim. é muito diferente. Se você tem muito e dá pouco, isso é uma coisa. Agora, se você tem pouco e dá todo esse pouco, aí é outra coisa. Então, eu também tenho que entender esses meus avós violentos, agressivos, terríveis com esse meu pai. Uma infância, assim, marcada pela dor e pelo sofrimento, enfim, também. Então, também vem uma coisa meio de compaixão por esse homem. Isso, né? Sim. De receber as coisas que ele me deu, assim, olha, lixo, moedinha. Isso. Lixo, moedinha. Isso. E aí eu fico com 2, 3 moedinhas aí, tenho 2, 3 memórias maravilhosas com ele. Tenho 3, 4 coisas muito bonitas, assim, que levarei para sempre. E o resto é lixo, assim, simples assim. E as moedinhas que eu tenho vão ser moedinhas disso, da ordem da coleção de memórias. Com isso eu não compro nada. Com essas moedinhas que ele me deixou, sério, assim. E isso tem até uma coisa meio literal, assim. Meu pai não me traz uma herança de nenhum tipo, assim. Nem afetiva, nem financeira, nem emocional, nem nada. Mas me deixou 3 memórias e com isso eu vou ficar. Sim. Muito bom, Léo. E eu achei muito bonito quando você falou da relação entre os seus filhos e você se coloca também como uma fonte também, onde eles buscam a harmonia, os sentimentos mais nobres um pelo outro, né? E você consegue ser esse, como que eu vou dizer? Catalisador, né? Entre os irmãos, né? Isso. É muito bonito você perceber isso, né? Porque normalmente a gente não percebe de forma natural. A gente vai seguindo a vida e às vezes a gente não percebe a importância do nosso papel ali, né? Sim. Então eu achei muito bonito que você tenha percebido isso. Essa é uma circunstância que assim, eu sei que a nossa vida é muito particular. A vida do meu núcleo familiar é muito particular. São 3 homens, praticamente, assim, o Gustavo não tanto, mas assim, o Pedro e o Pipe são homens. O Gustavo é um pré-adolescente. São 3 pessoinhas ali que sabem que sua vida ela não é tão comum, assim, do fato de ter 2 irmãos. A minha companheira tem uma filha de 20 anos que também está nesse sistema, então... Quando a gente vai sair, todo mundo é uma coisa louca, cara. Tem que alugar uma van, sabe? Que ainda tem a minha mãe, que eu trouxe a minha mãe pra morar comigo. Então, é uma pessoa fragilizada depois de um câncer que ela teve. Então, ela também veio pra ficar embaixo da minha asinha, assim. Sim. Então, tem sido um lar que tem uma circunstância um pouquinho diferente. Mas
enfim, eu acho que quando eu penso neles e quando eu penso no que a gente construiu, eu não considero isso uma conquista de uma, sei lá, de uma luta, não é essa linguagem que a gente usa. A gente entende que tem uma sorte ali, né, a vida foi generosa com a gente de alguma maneira, no sentido de que cada um de nós conseguiu fazer alguma coisa com as suas feridas, porque meus 3 filhos têm feridas de separação também, meus 3 filhos têm feridas de divórcio. O Pepe, sim, os outros 2 não, mas o Pepe tem feridas de um pai ausente. Então, a gente conseguiu entender que nossa vida é particular nesse sentido. Sim. Mas ainda assim também é uma vida ordinária, que eu acho que isso tem sido que, finalmente, é o que construiu a fonte, né? A fonte, o que é a fonte? Uma coisa ordinária, é água ordinária, comum, mas assim, vital. E ordinário, assim, o que é ordinário? Ordinário é que eu tô aqui, mas eu sei que ele tá no jiu-jitsu, não sei o que, macarrão, não sei o que, será que tem abacate, será que... A rotina Lave a do louça, dia a dia. pô, assim, lave a louça, não tem nada de heróico no seu dia a dia, cara, é assim, você faz quanto tempo, assim, as plantas, sabe? O Pedro é o único que consegue chegar nas plantas de cima e jogar água. Então, assim, eu decidi jogar, se as plantas morrerem, se essas plantas morrerem é culpa tua, Jogou ele no mar, em alto mar, se então vira. se joga. Minhas plantinhas, mas bom, é R$25 cada. Tudo bem, eu tô jogando isso controladamente. Sim. Uma jiboia desse tamanho é R$20, R$25 Sim. no CEAGESP. Então tá beleza, consigo viver sem a planta. Mas é isso, é o dia a dia, assim, às vezes eu conto minha história, mas é muito raro esse momento, eu quase nunca falo disso. Mas agora contando, às vezes fica a sensação de uma coisa muito especial. Mas é a especialidade do ordinário e comum e corrente de pessoas que cada um tem suas atribuições, suas responsabilidades, tem suas coisas em casa, nossas tretas, algumas coisas assim que, cara, a gente entra em atritos, a gente entra em discussões, a gente entra em questões de, pô, como é que a gente faz? Negocia. Então, acho que isso é a grande, assim, às vezes o pai se coloca numa coisa assim, não, sabe, irmos no estádio, jogarmos bola juntos, o dia que a gente beber cerveja juntos, o dia que ele me contar das coisas que ele faz. Esses grandes momentos, apostar a isso é uma aposta muito perigosa, porque esse momento só chega com a irrelevância, com a coisa corriqueira. O que eu escuto muito de pais, né, de clientes que vão se separar, é a dor de perder a rotina, o dia a dia. O que eles trazem é isso. Eu não vou mais ver meu filho acordar, eu não vou mais levar na escola de manhã, salvo nos meus dias. Essa é a dor, né? Da rotina, da vida ordinária, que é o gostoso. A vida ordinária, ela é muito rica, ela é muito deliciosa. Não, e agora eu faço outra pergunta também. Tem algo mais desafiador do que a vida ordinária? Do que você cumprir a sua rotina da vida ordinária? Eu acho isso, assim, eu acho muito mais meritório o Clark Kent que Superman, sabe? Eu sempre achei o Clark Kent mais sabe? Cara, trabalhar num jornal de não sei o quê, tem um relacionamento que não dá muito certo, ser meio ignorado, meio vítima de, sabe, de vários assédios morais no trabalho. Cara, esse cara era o herói ali, saca? Que esse papel do herói que aparece do nada, desaparece do nada, você nunca sabe nem o que foi que aconteceu, como é que ele vem, como é que ele tá, quase destrói tudo, depois vai embora, e é esse que a gente cultua. Então. É isso. Então, assim, mas assim, a vida de rotina, depois de uma separação, a vida de rotina, e a vida de rotinas lindas, criadas nos 3, 4 dias que você tem, nos 2, 3 dias que você tem, enfim. É claro que construir uma rotina com um dia a cada 15 dias é muito difícil. Está mais na ordem do ritual do que da rotina, que são 2 rolos diferentes. Mas a rotina é possível, sim, num ambiente de pais separados. E a criança, ela se beneficia muito de ter ambientes... Não que as rotinas sejam opostas, porque eu acho que isso também não é legal. Mas rotinas feitas de formas diferentes. Assim, variáveis, né? Tem algumas variáveis ali. Com gostos, com nuances, com texturas diferentes, acho que a criança só tem a se beneficiar. Então, dá uma pena, tristeza que você não esteja aí todos os dias.
Mas nos dias, se sobrarem 3 dias por semana, enfim, 3, 4 dias por semana, não sei o que você combinar aí com essa mãe, cara, dá super pra criar. Dá super pra criar intimidade, dá super pra criar, assim, responsabilidade, afeto, rotina, celebração, treta, Sim, né? sim. E é importante, pô, assim, o fato de meu filho estar comigo 3 vezes por semana não me impede de dar uma bronca bem dada, Exatamente. ou Isso. exigir dele o que eu tenho que exigir. Exatamente. E combinar com essa mãe de que, olha, eu dei essa bronca e sugeri isto e tretamos por causa disto, como tá na tua casa. Ah, olha só, na minha casa, atenção, que ele talvez deixe de ser um círculo contínuo, mas ele vira um círculo com uma parte ponteada, assim, pontilhada. Tchuc, tchuc, Sim. tchuc, tchuc. Sim. Só que, assim, que é um engano, né? Esse negócio de que me separei da minha mulher não existe. Vocês não moram mais... Talvez a mulher tenha um outro significado, mas essa mãe vai estar aí para sempre, cara, assim, até a morte, basicamente. Exato. E o filho, né, acompanhando aí os dois. É. Ô, Léo, me diz uma coisa, nesse segundo casamento, com a bagagem que você já trazia, não só com a bagagem, mas com essa vontade também de nadar contra a corrente, o que teve de diferente para você? Eu acho que eu tive uma impressão, né, de caramba, isto aqui não é tão, assim, eu acho que talvez o que eu fiz no primeiro filho que eu tive, não sei, me parece pouco, né, me parece pouco aqui, mas isso veio muito numa impressão, assim, numa sensação, não foi uma racionalização que eu fiz de vou fazer diferente com o meu segundo filho. No fundo, sim, sempre você tem essa fala. Cada vez que você tem um fracasso, ou uma leitura sua de um fracasso, você tem uma série de promessas, uma série de determinações de, vou fazer diferente desta vez. Não, desta vez eu aprendi. Mas a verdade é que, assim, a cultura, ela te possui, né? A cultura, ela é de culto, né? Você cultua a cultura, você vive ela e respira ela. Então, eu não acho que eu mudei significativamente como homem do meu primeiro relacionamento para o meu segundo. Não teve uma diferença Não. de tempo grande, assim, um 7 intervalo anos. de tempo? 7 anos entre um e outro, tá. que, assim, que para mim passaram incólumes, assim, não me deixaram nenhuma marca de amadurecimento, não. Por isso que eu acho que aos 15, 16 anos, a gente, homem, menino, já meio que cristaliza aos 15, 16 anos e vive com isso a vida inteira. Com algumas... Você fica mais poderoso, você fica um pouco mais... né, um pouco mais de dinheiro, você fica um pouco mais sabido, um pouco mais esperto com algumas coisas, mas no mais... Consegue dar uma maquiada, né? Isso, você consegue dar umas maquiadas no fato de que você é um péssimo cuidador. Você é uma pessoa que não tem muita responsabilidade afetiva, que você é uma pessoa que normalmente não cumpre os combinados que combinou, né, as coisas que você concordou. Normalmente um homem, assim, o que a gente vê, né, terapia, enfim, consultório, é justo isso. Pessoas sofrendo por questões adolescentes, infanto-juvenis. Esse é o homem. Quando eu falo homem, não estou falando de você que está ouvindo esse podcast, estou falando do homem como categoria social. Sim, sim. Então, eu não acho que eu mudei muito, não. O que eu acho que mudou justamente foi a questão de ter a impressão de eu me ver sozinho vários dias por mês com essa criança aí na minha frente, que eu falava, caraca. A diferença é que você foi exposto, então. Né? Essa foi a diferença. Essa foi a diferença. E que não tinha uma mulher ali do lado, porque minha mãe não tava, porque eu sou estrangeiro e porque o relacionamento que eu comecei na época, pouco depois, ele demoraria um pouco para se consolidar ao ponto dela, não que ela não tenha sido, porque ela foi muito cuidadora do Pedro depois, a mãe do Gustavo, ela foi uma grande cuidadora do Pedro, mas foi depois. Eu passei uns tempos ali que era meio que, caraca, o que eu faço com esse bebê? Assim, a angústia que eu sentia é a angústia de toda mãe, de você chegar em casa com uma mala cheia de fralda, 4 delas cagadas, 3 mudas de roupa, 2 delas imprestáveis. Não sabe o que fazer primeiro. Por onde eu começo. E você chegar e aquela louça e o bebê, assim, dormindo e falei, coloco eu queria no dormir berço, também. coloco no berço, mas, e o dente, lavo o dente, tiro a meia,
deixa eu dormir com essa roupa ou não? Eu tento trocar e o cara vai acordar. Essa era a minha vida. Ô, Essa era a Léo, minha vida. nossa, eu nem vou entrar em detalhes, já fiquei com pena só de ouvir. Mas é a vida da mãe padrão, cara. Total. Então, no meu caso, é engraçado, porque sou heróico, assim, uma coisa, nossa senhora, e eu andava com eles, pequenininhos, cara, e era assim, o kit fofura andando pelas ruas, tinha gente que tirava foto, cara, assim, às vezes, um pequenininho de uma bicicletinha, eu com uma cachorra, com um menino pendurado e um outro, assim, nossa senhora, cara, assim, tipo, e é super muito pai. louco, é muito louco, e não se deixar seduzir por essa... Tem mais por esse açúcar que é tão disponível, tão imediato. Você precisa de muito pouco para ser chamado de paizão. E precisa de menos ainda para ser chamada de mãe de, sabe, de mãe desnaturada. Não, precisa de menos ainda. Uma cena dessa, se for, coloca uma mulher no lugar do pai, coloque a mãe numa cena dessa. Irresponsável, Normal. como é que sai assim com Essa 3 louca crianças, descabelada doida, fazendo- ainda com cachorro, e nem fez a unha. Então, a gente sabe que é uma circunstância muito particular, mas talvez não como ponto assim fora da curva, mas como simplesmente é possível, é simplesmente assim, e nem pelos biscoitos e a coisa, né, pelo açúcar que vem, mas porque é muito gratificante, cara. Sim. É muito gratificante no meio dessa loucura, dessas fraldas cagadas, dessa roupa imprestável, desse pijama, dessa mamadeira que, cara, assim, o que eu vou fazer de almoço amanhã? Enfim, em meio disso tudo, nossa, tem um momentinho que legal, cara, assim, que louco, mas Nossa, que você legal. consegue ter uns insights ainda, né? Você fala, meu Deus, que Aí quando você vê ele dormindo... é bom demais. Mas demora, mas eu acho que é isso, mais exposição do que maturidade. Sim. E como é que foi o divórcio no seu segundo casamento? Sofrido, dolorido demais. Mesmíssimos motivos pelos quais eu me separei da minha primeira, da minha segunda e da minha terceira relação, os mesmíssimos motivos, assim, a minha incapacidade de respeitar combinados, combinados que talvez eram implícitos, digamos, né, mas que nunca também foram falados, enfim, então eu era extremamente infiel, extremamente pouco confiável, digamos, no sentido de tinha viagens que eu dizia que ia fazer que eu não fazia, enfim, eu não fui muito transparente nas minhas decisões. Inconsistente. Sim, e totalmente assim, isso, mentiroso, enganei bastante as minhas 3 ex. Nossa, Léo. Eu não quero mais saber, não. Vamos pular para outra. Não, mas é isso, cara. Tô brincando, Léo. Continua. É isso, assim, eu realmente, por isso que eu digo que o buraco é mais embaixo, sabe? Não é uma coisa de, me aconteceu isso e agora eu melhorei, e agora não vai me acontecer mais. Eu acho que a verdadeira, assim, a verdadeira mudança, ela é muito sofrida, ela é muito desestruturante, assim, de você passar realmente por anos de terapia até realmente você chegar nos ossos das suas estruturas, né? Inclusive um pouco antes. Então, hoje eu tenho uma perspectiva da vida que consegue incluir o outro, que consegue entender que a gente tem combinados, que a gente pode falar de algumas coisas e ver o que você espera, o que eu espero, e que, enfim, que as relações possam ser relações baseadas na confiança. Isso é uma experiência nova para mim. Entrega, não é? Que você não viveu ali com o pai, né? Então você também não se entregava nas relações com as mulheres. É verdade. Né? Não fazia o vínculo, porque também não viveu isso, né? Na referência ali. Tem razão. E uma questão de muito de tirar proveito da situação para mim, sabe? De muito de eu como o centro do universo. E eu me colocar como mais um do sistema também. Foi bem dolorido. Mas foi muito bom. E a vida prosperou muito a partir desse momento em que eu tomo as decisões de... Ok, os erros que eu cometi, as coisas que eu cometi, não é que eu não vou errar de novo ali. É que eu vou tentar ver o que me levava a esse erro, o que me levava o que tá por trás. E, então, o segundo divórcio é um divórcio muito parecido. Só que num apartamento melhor, com melhores móveis, com um carro na garagem.
Enfim, essa foi a diferença. Mas sei lá, teve essa questão de por uma questão muito fortuita, realmente, eu ter ficado muito tempo com o Pedro quando ele era pequeno. Então, por isso que eu digo que tem um pouco de sorte ali na questão. Assim, tem um pouco de coincidências, de eventos fortuitos que me colocaram numa trilha de... Cara, tem mais coisa aqui, peraí, não tinha visto isso. E aí, eu realmente fui. E o meu terceiro divórcio igual. E, Léo, Igual. e ela, a tua ex-mulher, a mãe do Pedro, também não dificultou tanto? Ai, a mãe do Pedro... Você tá falando na hora do divórcio Na- ali, né? De você ficar com o Pedro. Ah, tá. Na parte do cuidado. Não, eu acho que não. Acho que a gente teve momentos de muita dor e muita angústia, muito sofrimento. Eu acho que ela levou, assim, dentro da personalidade dela, eu acho que ela fez um exercício muito grande, assim, de perdão e de compaixão, mais pelo seu filho do que por mim. E também, assim, as circunstâncias fizeram com que eu, por meu tipo de trabalho, pelo tipo de trabalho dela, enfim, por várias circunstâncias, eu ficasse muito tempo com ele. Muito tempo. Então ela também, digamos, tinha também uma mulher que não tinha muita rede de apoio, que não tinha a mãe morando fora, enfim. O pai, uma pessoa pouco confiável, sem irmãos que pudessem cuidar dessa criança. Então ela, basicamente, ela me tinha. Você era a rede de apoio dela, Eu ela era. não tinha O nem que é super opção. torto, mas é isso. Eu era a rede de apoio dela que virou uma coisa meio ao contrário. Acabei tendo uma rotina de dia a dia com ele muito, mas muito prolongada, assim, durante um tempo. Então, foi meio louco. Então, acabou que não dificultou. É que louco. Assim, é muita dor e é muita coisa. É muita... Eu admiro muito, assim, quem faz o exercício de... Cara, me machucou demais, você foi a pior pessoa pra mim, mas, enfim, tenho um filho e vou tentar separar essas duas coisas. Eu acho essa uma atitude muito nobre, assim, muito elevada. Madura, né? É. Madura. E Apesar de tudo, da dor, acho tudo. dificílimo. Dificílimo. Porque entra também, às vezes, a gente fala das fases do divórcio, né? Muitas vezes a mãe do Pedro, ela já vinha se divorciando de você há algum tempo e você não tinha nem percebido, né? E aí ela foi elaborando tudo isso, quando chegou no momento já estava mais ou menos resolvido ali para ela. Acho que nesse caso concretamente, eu acho que para ela foi uma surpresa tudo. Acho que talvez eu vinha me separando dela já faz um tempo, mas não tinha falado para ela. E assim, aquela coisa que é muito comum de eu prefiro ocultar e esconder e em vez de abrir e sofrer. Enfim, uma leitura bastante, como eu te falo, meio infanto-juvenil. Sim, né? sim. De caralho, quebrei esse copo, a minha mãe vai me matar, eu vou colocar o copo dentro dessa gaveta que ninguém vai ver. A gaveta dos panos, Sim. Sabe, do pano de chão, assim. No dia seguinte, ela vai ver. Então, é uma leitura infanto-juvenil sobre a vida. Pelo menos essa tem sido a minha vivência masculina e a vivência dos grupos de homens com que eu trabalho. A gente vê muito essa visão cristalizada de uma pessoa de 14, 15 anos. Assim, eu acho que a maturidade social do homem hoje está ao redor dos 15 anos. A gente vai aprofundar nisso da próxima vez que você vier, que aí você vai falar do seu trabalho com os grupos e tudo. Que eu acho que aí é a base de muita coisa, né? Vai ajudar muita gente. Vai ser muito bom. Ô, Léo, e como é que foi a parte burocrática do seu divórcio? Nada demais. Acho que a gente foi rápido. Com a mãe do Pedro, a gente foi muito rápido. Curiosamente, essa semana a gente terminou de resolver um apartamento que tinha lá. Ela vendeu, enfim, e foi assim, pô, tu consegue assinar aí? Pô, tô indo lá, tá? Você tá bem? Tá? Pô, legal, você viu que não sei o que eu vi. Mas, assim, teve, sim, um momentinho, assim, meio dessa chatice, né? No meio de uma das dores mais profundas, de uma frustração, de uma situação que você não quer nem olhar para o outro, ter que fazer combinados, ter que... É difícil, eu senti assim, um pouco de
sei lá, de sentimentos misturados, né? Sim. Em meio ao pragmatismo da coisa, a Ambíguos, praticidade, que dia sim, que dia não, que dia quanto, isto, quem paga, como paga. Discutir esse tipo de coisa é como quando falece alguém, talvez, na família, né? A gente tem esse amor grande, de repente tem alguém te perguntando, você vai querer o caixão branco ou preto? Sim. E você está assim, caraca, acabei de perder essa pessoa. Sim. Estão me perguntando se vou querer a música do Stevie Wonder ou se a música do Jeito Moleque, assim, eu não sei, assim, decidam vocês, façam, sei lá, acho que a gente teve um momentinho assim de meio, sei lá, cara, põe aí, guarda compartilhada, a gente vê. Nossa, olha, você está falando uma coisa, eu lembrei muito de um caso que me tocou numa audiência, sabe? Porque assim, quando vai para a justiça lá, pro tribunal, você vai fazer audiência, não é aquela audiência de mediação, você está no tribunal, justiça pública, é ali 1 horinha de conversa, você não tem muito para onde correr. Mas eu lembro de um caso que tinha um pai que ele estava, o genitor, né, ele estava bem tocado, né, primeiro ele não queria o divórcio, mas aí acabou cedendo porque não tinha outro caminho, né, e ele estava com muita dor, assim, pelo divórcio e por não poder ficar mais tempo com o filho, porque aí a mãe também já colocou algumas dificuldades na visitação, ela queria que fosse quinzenal somente, né, e o tempo todo ele falava o que ele queria. Ele falava, eu queria que a gente fosse amigos. Eu queria que a gente pudesse jantar os 3 juntos, pelo menos uma vez por semana. Esse tipo de coisa, entendeu? E o tempo todo ele querendo uma convivência, uma amizade. Mas tinha tanta coisa burocrática envolvida ali. A divisão de patrimônio, a conversa sobre a guarda, porque a mãe queria a guarda para ela, unilateral, a visita, a convivência dele que estava sendo dificultada. Então, era tanta coisa burocrática, sabe? A única coisa que eu pude falar para ele foi isso, olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar só um pouco aqui, vamos resolver tudo que for burocrático. Porque a partir daí, dá para vocês começarem a ter, como você disse, você tira o entulho do cano, né? E aí esse sentimento pode ser, pelo menos um sentimento fraterno, pode ser que comece a fluir daí. Então vamos resolver logo tudo que for burocrático. É isso que eu sempre oriento, sabe? Sim. Resolve tudo que for burocrático. E aí você decide como é que você quer seguir, porque senão fica tudo obstruído ali. Eu acho que é um momento de olhar curto, né? Um momento não de Objetivo. olhar longo. Na formatura dele, o cara tá com 2 anos, assim. Eu acho que o olhar é curto, eu acho que isso é uma super lição. Mas é engraçado esse sonho, né? Que tem os pais, alguns pais de quero ser amigo. E isso me parece tão curioso. Que assim, eu conheço só um caso de gente que é amiga e teve filhos, assim. Você não tem filhos com seus amigos, assim. Não. Não é da ordem da amizade. Você também não vai entrar na justiça contra um amigo e continuar amigo, assim. Você não faz acordos judiciais, mediações com um amigo, assim. Se isso vai virar uma amizade ou não, eu acho, assim, na minha visão, assim, eu acho que nos primeiros momentos, pelo menos o que eu tenho sentido, o que eu tenho vivido, é assim, combinados muito claros, conversas muito curtas. Sim. Contatos mínimos, documentados. Enfim, mas existe... Eu ouço muito essa fala de... poxa, como eu queria ser amigo. Eu não digo amigo, mas amigável. Isso. Né? É cordial, né? É cordial. Cordial. Porque às vezes uma criança pequena, quando vê o pai e a mãe ali comendo juntos, ou, né, em algum restaurante, integra para a criança. Mesmo sabendo, meus pais são separados, mas em algum momento encontrar esse pai e essa mãe para a criança pequena faz diferença. Né? Porque integra para ela. Esse já foi um sonho meu, por cordial, exemplo, com a mãe do Gustavo. Cordial, não amigos. Esse já foi um sonho meu de... Poxa, a gente podia sair, tomar um sorvete juntos, assim. Isso. Hoje eu não faço a menor questão disso e acho que eu estava meio enganado a respeito da minha visão disso. Eu não acho que não seja ruim ou bom para minha circunstância. Eu acho que a imagem, assim, enfim, vou falar das mães, né? Dos meus filhos, a imagem ela é muito, muito preservada e muito respeitada e é muito...
é muito mantida assim entre algodões na minha casa, sabe? Eu valoro demais o tipo de pessoas que elas são, mesmo assim, eu não tenho uma relação com a minha primeira mulher, não tenho uma relação. De fato, ela até hoje, eu acho que ela suspeita, mas ela não tem certeza que seu filho de 25 anos papeia com o pai faz 6. Ou ela faz assim, ela deve fazer um exercício ali de tentar bloquear isso e não vê-lo, mas enfim, ela não tem, a gente não tem linha direta. E às vezes que eu tenho proposto, por exemplo, para ele, ei, deixa eu falar com a tua mãe, nem assim, não, me mata, te mata e depois se mata. Tá, não, então vamos evitar essa tragédia, então tá. Sério? Com as outras duas, com a mãe do Guto e com a mãe do Pedro, a minha relação é extremamente cordial, extremamente positiva e extremamente de parceria nas coisas que dizem respeito a essa interação entre nós três. Mas eu e ela, eu e a Fabiana, eu e a Gabi, enfim, não. A gente não tem uma relação entre nós dois assim, nossa relação sempre é triangulada. Sim. Porque eu acho, assim, pra mim, o que funcionou pra mim foi isso. Eu acho que se eu tiver uma pessoa me dando pitaco sobre coisas que eu faço, não quero que seja minha ex. Ela não faz parte do meu círculo de amizades, do meu círculo de próximo de pessoas que eu, assim, que eu gostaria de ter, assim, no meu dia a dia. Então, acho que também tem sido uma lição pra mim. E deixei de ter esse sonho. Eu tinha meio que essa aspiração de, vamos sair juntos, vamos fazer juntos. Agora eles estão percebi que maiores. Eu tô falando de quando a criança é pequena. Quando Agora eles estão maiores, eles elaboram isso de outra forma. Quando é pequenininho, ajuda a integrar. Mas depois, já tá agora, não faz sentido, não tem necessidade. A gente trouxe uma convidada aqui, amiga nossa, que ela falou o oposto do que você tá... Não é o oposto, eu entendo o que você está falando. Não é que ela é íntima do ex-marido, ela não é amiga íntima, não é isso. Mas eles criaram um relacionamento assim, que é ela mora numa rua, a escola da criança fica no meio e a casa do pai fica na rua paralela. Então, assim, eles têm esse convívio, sempre dividem a babá, inclusive, e quando a criança pede para ela ficar um pouco na casa do pai, ela fica, quando é na casa dela, ao contrário, também o pai fica, e assim, eles não contam coisas da vida deles, mas eles, para a criança, eles têm essa proximidade como pai e mãe mesmo, né? Então, quando a gente fala de amizade, a gente está falando mais disso, né? De você ter essa proximidade. Sim. O importante é que, então, vocês terminaram, assim, vamos dizer, não, eu ia falar a palavra bem, mas é bem, de uma forma tranquila, né? Foi feito um divórcio de uma forma tranquila, sem tantos percalços, né? Sim, não teve grandes tretas, assim, não, foi tranquilo. Vocês precisaram contratar advogado, só para os dois? Sim, um só para os dois. Uma coisa, deixa eu te perguntar então, você que tem experiência na área, porque sempre fica uma dúvida na cabeça das pessoas. Quem escolheu o advogado, você ou ela? Era uma dela. Tudo bem, para você, tranquilo? Sim, sim, Ok. tranquilaço, assim. Tava muito claro, assim, que os dois queríamos, ou melhor, assim, que os dois queríamos estar o tempo inteiro com ele. Ela não fez questão de fazer disso um elemento de batalha, também não. Mas eu acho que isso passa justamente por isso, assim, talvez a gente venha conhecer aspectos da pessoa que a gente morava e amava, talvez no momento que a gente está se separando dela. Sim. Assim, isso acontece muito, né? E as dores são muito grandes. Mas nesse caso, concretamente, a gente não... nas minhas separações, digamos, da mãe do Pedro e da mãe do Guto, no meio da dor, no meio da frustração, no meio do arrependimento, enfim, de tudo isso, a gente, de alguma maneira, conseguiu entender que, sei lá, que tudo bem, isso aqui entre nós, mas com o que tem a ver com eles, cara, vamos dividir o tempo, vamos dividir, assim, as presenças e tem sido assim desde então. E tudo segue de forma harmônica. Sem nenhum tipo de volta, ou denúncias, ou... Sim. Não, são relações, assim, muito, muito disso, de harmonia, de transparência, digamos, nos combinados, isso sim, combinados muito claros. Quando eles são mais velhos é mais fácil, mas quando eram pequenininhos era muito assim, as férias
por e-mail, são essas e essas, o que tu acha? Eu acho que sim, acho que não, então fica combinado assim, que o dia tal, as tais, Que legal. eu busco ele tal e devolvo no dia tal, é isso que tu tá me dizendo, é isso que eu tô te dizendo, beijo, tá? Então, olha aí, não, você tudo de forma muito harmônica, mas muito documentado com uma comunicação eficiente, né? A harmonia é isso, Porque harmonia, tem que ter partitura na Exato, harmonia, porque senão uma coisa tá ligada à outra. não é improvisação. Não, de forma Isso. alguma. Eu achei que tu... Não, Isso. não. Porque aí uma faísquinha vira uma fogueira. E assim, isso pra vida, né? O Sim. que você combinar, o que você... Que hora você vai chegar, filho? Eu vou ver. Então beleza. Por que você não chegou? Porque não falei a hora. Que hora você vai chegar? Meia-noite. Meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Vou me programar pra isso. Beleza. Vou me programar pra isso. Pronto. Assim eu sei. Assim você sabe. E assim nenhum de nós você pegou de surpresa. Eu acho que isso aplica também pra relação com a mãe. sim. Com todo Total, mundo. agora, assim, é natural para você vê isso de uma forma muito natural, mas não é muito o que a gente vê em todas as separações. Mas foi um não. exercício de desprendimento também, meu. Eu acho que você leva farpas, leva cutucadas, você também é irônico, você também é satírico, você é chato. Uma hora você tem que dizer assim, olha só, eu vou absorver as farpas, não vou devolver as farpas. E a pessoa imediatamente deixa de mandar farpas e deixa de... Assim, alguém tem que parar de responder, alguém tem que Exato. mudar a linguagem, alguém tem que falar assim, ok, falamos depois disso. Pode ser, falamos depois? Eu vou ter que insistir sobre o negócio das férias, porque a gente tem que falar disso. Mas talvez agora não. O que você acha de a gente falar... E assim, mas lógico, não é um processo harmônico que começou do zero. É um processo que foi... Exatamente. Construído, Mas né? tem muito a ver com a atitude de não violência, que é difícil pra caramba, cara. É difícil pra caramba, mas se você não tomar a atitude de responder menos, de se ofender menos, de... Não, como você é o pai do ano, não vou responder a isso. Contém Você... ironia. Pô, não. Tá bom, falamos depois. Então, a gente pode dizer, na sua concepção, a harmonia na convivência também necessita nadar contra a corrente? Fazer um esforço de ambos os lados? Sim. Senão não tem harmonia, gente. Assim, Se não ceder, né? assim, você tá subindo um rio e você tá remando pra lá e eu tô remando pra cá. Ou você tá remando pra esquerda e eu pra direita. Não Sim, vai. não tem como, não tem como. E assim, não tem como construir absolutamente nada se a gente não tiver os mínimos níveis de linguagem. A harmonia é uma palavra enorme, assim. É a palavra que dá musicalidade à coisa, sabe? A música sem harmonia é ruído. Então, assim, a única forma de construir harmonia é você tocando um instrumento, tocando o outro, combinando alguma coisa que está escrita lá nessa partitura. Vai lá, tua parte, a minha parte, a nossa parte. E aí a harmonia flui. Se não é ruído, se não é barulho. Sim. Então eu acho que exige uma atitude proativa de você ser parte de, se não resolver o conflito, pelo menos não aumentá-lo, pelo menos não incitá-lo, pelo menos não responder a ele. Que é talvez a parte mais difícil, assim, no começo do que eu lembro, assim, das relações. E depois, sim, entramos numa normalidade, num fluxo, passado esse momento de subida do rio, a gente entra numa... Muito bom. Muito As bom. coisas são um pouco mais... Tem perigos, tem coisas, mas Sim. a coisa vai um pouco mais normal. Você já conhece melhor, né, as águas. Isso, vai... Léo, quando eu pedi para você se apresentar, como você gostaria de ser apresentado, você falou tudo sobre você, só que depois você falou o seguinte, eu sou só o pai dos meninos. Então eu queria que... Eu já posso pedir para ele finalizar, Lélia? Eu ficaria aqui até amanhã papeando, mas a gente tem tem nada pra um limite fazer, de não. tempo, infelizmente. Posso finalizar com ele? Sim. Sim. Eu queria que você dissesse, porque assim, durante a nossa conversa, você trouxe a autorresponsabilidade, a sua responsabilidade nos seus relacionamentos, pelo fim, por todos os percalços e tudo. Então você reconhece que você não é um pai perfeito, né? Ainda bem, Que você está na especialmente pra busca. eles, Exatamente. Então, mas reconhece também, eu vejo em você
essa preocupação de ser um bom pai, né? Então, eu queria que você dissesse para os seus filhos agora, tá? Primeiro, reconhecendo que você não é o pai perfeito, que você não aceita petisco, né? E dizer para eles, você pode dizer lá para eles ou pode falar aqui com a gente. Você pode dizer o seguinte: apesar de não ser um pai perfeito, qual é a sua busca com eles? O que pai você quer ser para eles? Eu acho que eles poderiam responder isso se a gente perguntasse para os três de forma separada que tipo de pai eles têm. Eu acho que eles sempre vão chegar no mesmo lugar nesse sentido. Os meus 3 filhos têm a noção de que, com os 3 tinham falado assim, olha, nunca fiz isso antes. Eu nunca tive um filho adolescente assim, eu nunca tive um filho... É a primeira vez que eu tô fazendo isso também. Veja aí. Me cabe dentro o que eu sempre falo para eles, né? O que eu sempre falo para vocês. Me cabe a responsabilidade de tocar algumas decisões que são maiores, que são... enfim, somos uma democracia parlamentar, digamos assim, onde todo mundo opina, mas quem toma decisões sou eu. Eu sou a pessoa responsável pelo meu lar. Eu sou a pessoa que sou responsável pelas decisões que vão afetar eles. E uma das decisões que vai afetar eles é essa, de eu me manter numa terapia todas as semanas, de me manter num estado de busca constante por sentar com meus demônios para tomar café e ver o que eles querem e vamos conversar, galera. Então, é parte da minha responsabilidade eu ser um melhor pai para vocês o tempo inteiro. Então, acho que assim, pai perfeito eu nunca prometi. Pelo contrário, assim, são vários os toques que eles me dão, tipo, cara, tu tá intervindo demais, já me falam assim. Para de intervir tanto entre nós, assim, deixa que a gente se vira, tá bom? Tá bom? Assim, o pai que eles têm é um pai que eles também construíram. Não é só que eu construí. Eu trago algumas coisas, mas eles trazem muitas coisas. Ai, que delícia. Então, é isso. Eu estou o pai no momento, eu sou a pessoa responsável, eu sou adulto, eu sou, sim, a autoridade, eu sou, sim, quem promove alguns elementos de disciplina. Mas, enfim, a relação, digamos, ela sempre é circular. Ela é sempre circular. Embora caia para mim as decisões, são eles que sempre estão, enfim, alimentando esse pai. Eles têm o pai que eles construíram também. Eles têm o pai que eles ajudaram a construir, assim, o tanto de coisas, assim. Por isso que a perfeição não tem, assim, nesse sentido. Acho que essa busca é uma busca fadada ao fracasso, assim. O pai perfeito. Agora, o pai, assim, disposto, transparente, honesto, confiável, e especialmente eu tô criando eles para não precisarem de mim, mas saberem que contam comigo. Assim, o meu sucesso como pai será será eles não precisarem de mim. Para abrir o potinho, para procurar a coisa na gaveta, para fazer a lição de casa, para procurar uma carreira, para procurar um emprego, coisas que meus filhos estão fazendo. Eles não precisam de mim para isso. Mas se precisarem, podem chamar, que eu tô aí. Que legal. Essa é mais ou menos a minha ideia de paternidade. Muito bom. Só queria te agradecer antes da Marta finalizar e te dar os parabéns, porque você teve 3 meninos, né? Eu acho que a tua história é ressignificar o masculino no teu sistema familiar, né? Acho que sim. Você traz uma história muito dolorida de masculino, com o pai, possivelmente com os avós e tudo mais, e você está ressignificando isso e entregando um outro masculino para os seus filhos. Como você disse, perfeito, porque ninguém é perfeito. Não perfeito, mas um novo masculino. Parabéns pela sua Lívia. jornada. Obrigado, adorei conversar sobre isso, que é uma coisa que eu nunca faço, na verdade. Então, tem algumas coisas que eu falei assim, cara, você deveria estar falando isso. Mas, enfim, foi o que vem na hora. Léo, fala suas redes sociais, Tá o seu aí. trabalho. As minhas redes sociais estão as moscas, eu confesso. Não dou tanta importância, mas, enfim, Leonardo _ underline, né? Tracinho embaixo. Piamonte. Seus livros. Tem esses 2 livros. Acho que talvez o meu melhor jabá é o curso da Pais e Filhos, que está super bonito. Boa. Tenho 3 aulas. Uma sobre separação, inclusive. Uma sobre a origem do patriarcado.
Mas não se chama assim, mas enfim, é uma abordagem teórica socioconstrutiva de onde vem a dominância masculina, que inserir isso num curso de paternidade requeriu traduzir isso a uma linguagem que fosse de fácil acesso, uma aula de 30 minutos, ser bonita. E tem uma outra aula de conexão emocional com os filhos, acho. Então, esse curso eu acho que tá bonito mesmo. E como é que o pessoal acessa esse curso? Despertar Paterno, revista Despertar Pais e Filhos. Paterno. Em algum lugar deve estar isso. Eu não vi o curso ainda, mas a parte que eu... Perdão. Nossa, Ed, eu acesso? Onde que eu vou ver esse curso? Que agora eu quero ver também. Eu acho que tá lá na rede da Pais e Filhos. Sigam a Pais e Filhos, que eles são legais. Ah, legal. Ok, muito bom. Sou Pessoal, péssimo de marketing, gente. Perdão. Léo, não, primeiro, muito obrigada. Eu adorei Muito o papo. obrigada, Tem muito muito mais legal. coisa pra gente falar. Uma Aí. pena que não tem tempo. Tem, Valeu. aqui a tramão aí. Mas Isso. vai. Aí, isso. Delícia. Que papo maravilhoso. Né? Pessoal, muito obrigada por acompanhar. Nos sigam nas nossas redes, @soumartasoares, @LilianTescaroli, no YouTube. Muito obrigada. Obrigada a todos.